do código do cartão, pôr o cartão de Oh, Malawi para poder ficar acesso à internet. Sim, significa que as pessoas de Moçambique não podem entrar com rede de Moçambique agora. é difícil, Oh, muito difícil, sim. Às hum. vezes a internet aparece só para mandar mensagem, né? Não mensagem de áudio ou vídeo, mas para só mandar mensagem e depois desaparece assim mesmo. Então, o Hum. problema não é das companhias de telefone, mas é da proibição do governo. Sim, sim, é a proibição do governo. Oh, Oh, está a chegar também mais o irmão aqui, o irmão secretário. Eu tinha convidado para estarmos juntos. boa tarde, como está? Estou bem, não sei, pastor. Ah, eu estou bem, obrigado. Um prazer de Obrigado. conhecer você. Meu nome é Daniel. Afinal, sim, sim. É o pastor Daniel. Aqui Sim, sou o secretário Fernando. Fernando, parabéns, Mas obrigado. eu recordo há um ano aí que estava aqui, quando eu estava ali no 7 de abril. Oh, você lembra de mim ainda? Lembro-se, até os próprios Oh, seus filhos, quando eu estava sim. aí na casa da minha sogra Rita. Oh, é sogra de você, Rita. Sim, 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 obrigado, Uau! obrigado. Que pequeno é o mundo. Foi um prazer se conhecermos. Como está Rita? A Rita, ela está bem, e junto com as netas. Não sei Hum, aí também a mamãe está aí. nós também estamos bem, também já temos netos. Que bom, que bom, que bom, que bom. Devemos louvar para Deus. Hum, hum. Sim, sim, Obrigado, obrigado. graças a Deus. O seu nome como é? Sou Fernando. 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 Ok, obrigado, obrigado. Sim. Estamos trabalhando junto nas missões. Naquela viagem do Dere também estávamos juntos. Oh, E essa semana passada eles também estavam de viagem para a inauguração de uma igreja lá no. É uma parte do distrito de Murumbá, lá, que chama-se Numacoca. A ok. igreja, a igreja, a igreja local fez uma construção da igreja para cultos. Então, convidaram para ir inaugurar essa casa de cultos. Então, eles é que tinham ido para inaugurar essa casa de cultos. Que bom, sim, graças a Sim. Deus. Hum. Eu tinha pedido para o encontro de missões de Maim de você fazer um vídeo. Não sei, depois pedi também na parte de louvor, espero que não misture as duas coisas. São duas coisas diferentes. Sim, eu já percebi naquelas mensagens ali. Ah, obrigado. Assim, estou preparando este áudio, este vídeo. Como não é um tema muito novo, é um tema que já tínhamos debatido. Sim, Então, só sim, será quase uma repetição. sim. E depois, ainda hoje mesmo, eu estava com pastor Dominique, Ah, eh, informando, e ele também está feliz, já recebeu a informação. Assim, vamos nos preparando. obrigado. Acho que ele tem um dom para dirigir esse tipo de coisas. Sim, Mas também você talvez conhece mais pessoas que também têm esse dom. Eu não conheço muito. Mas queríamos esse ano ser Moçambique, que se fora possível, que nos conduzir a todos no louvor. ok. No louvor costumamos todos desligar o nosso microfone, somente a pessoa que está a dirigir tem microfone, porque não Sim, é possível cantar todos juntos com Zoom. Então, mas podemos cantar somente que não com microfone, porque há uma pequena diferença de ritmo, né? sim, As pessoas, quando fala uns segundos depois. Então, você não pode estar a ouvir o que nós cantamos, porque senão haverá confusão. sim. Não sei se você já tentou.
Sim, não, até aí já tentei, sim, quando na parte de ritmo há diferença, Ya, né? ya, porque, Há muita ya, porque, diferença. porque a voz cuando en o Zoom, no internet, a voz tarda um pouco para chegar, então não é possível cantar junto, mas possível uma pessoa cantar e os outros Hum, acompanhar com o microfone desligado. sim, está a chegar também mais o pastor local, o pastor Oh, recém-consagrado. oh, Sim, bom. acho que temos que nos posicionar bem. Fica só dando aí, para só. Hola, hola. ¿Cómo está? Boa tarde. Boa Talvez como tarde, boa está? tarde. Eu estou bem, sim, obrigado. Você como está? Obrigado. Eu também estou bem. Ah, eu sou o Daniel. Você como se chama? Eugênio Arthur Pedro. Eugênio Pedro, Arturo Pedro. Obrigado, obrigado. Obrigado. Vamos sentar aqui. Vamos por aqui, está todo mundo chegando. Né? Assim. Acho que assim está bem, né? Assim está muito bem. Sim. Penso que podemos começar a nossa reflexão, mesmo que os irmãos talvez não conseguiram conexão, mas podemos começar. Acho que depois que eu comecei a preparar, vi que é um tema um pouco comprido, extenso, mas Sim. podemos começar a reflexão depois até onde Deus nos consegue guiar e depois a próxima reunião vamos continuar, porque acho que este dá para continuarmos. Está Não bem. sei, alguém de vocês pode fazer uma oração para começarmos? Pastor, pode orar. Vamos orar. Siku ya mekani omba Mungu watu Sim, ziko Senhor. mifanye Pai, mijana ziko obrigado mufanye por jangu essa mano mene mwa kwanza msukula oportunidade, Mungu pelo watu seu amor, tandizeni Pai. tipuliseni ndilo Mungu watu musatisiye Tudo kuna que mzimu wanu era ku Mungu watu tuyende nafe obrigado. ukale nafe pompano tipase nzeru tisigule makutu athu auzimu kuti Yehova zimene ufa kukhwisidwa malo ano tikati kuzimba komanso ndi kuzigwiritsa ntchito Mulungu wathu mulemekezeke ndinu mutamanike munthu amasaliro muzina ndi mwazitambira izi amen. Amém. Pastor Eugênio, onde que você está a trabalhar? Até uma No grande ministério. Mpinguti. Igreja Vara da Salvação. ¿Cuál es la zona? ¿Ahí mesmo na vila o otro lugar? Aqui na Vila sim. Obrigado, obrigado, obrigado. Sim. Ele é que está assegurando aqui, por causa do fluxo de trabalho, não me dava tempo de eu ser pastor aqui, também mobilizar outras igrejas, então houve necessidade de aqui haver um pastor local para reduzirmos o trabalho, facilitar, bom, aliás. Tá Sim, bom. sim. Que bom que você cuida da sua saúde. E também a saúde da igreja, porque a igreja também fica sozinha, né? Sim, sim. Tá bom, tá bom. Então, o tema de hoje era como utilizarmos o dinheiro e a fama nas missões. Talvez podemos começar com dinheiro eh, para não abranger muito. Vamos começar com dinheiro eh, e ver. Não, ok. Quer Então, vamos. traduzir ou vamos falar no português só? Não, eu estava a consultar, mas disse que não há necessidade. Talvez quando for a interagir a eles, talvez eu posso traduzindo em português, mas Fica livre. percepção. Sim, sim. Fica livre quando for necessário, paramos para todos entendermos bem. Há pessoas que veem
a pessoa que vê a fama e o dinheiro como uma coisa que é desejável. Outros pensam que são coisas perigosas e outros estão no meio. Pensam que a fama e dinheiro é necessário, mas também tem seus perigos, então devemos ter cuidado, não? Existem diferentes pensamentos. Vamos ver em Jesus como, Sim. como Jesus trabalhava com dinheiro. Eu pergunto, Jesus tinha dinheiro, bens materiais? Tinha ou não? Que pensam? Tinha. Tinha um pouco, talvez, né? Mas tinha, era carpinteiro, o pai também era carpinteiro, então significa que alguma coisa ele tinha. Mas não muito, né? Não muito, porque ele diz que quando ele viajava, ele não tinha nem onde que dormir, nem onde recostar a sua cabeça, sempre estava emprestado, né? Dormir em casa de outras pessoas. Então, significa que não tinha muito dinheiro. Eh, Vamos ler aí Mateus 8, 19, 20. Mateus 8, verso 19 e 20. Tem que olhar em Mateus. 8, 8, 19 e 20. versículo 19 a 20. Uma vez, ah? Mateus 20. 19 e 20. No Gênesis. Pode ler. Sim, posso ler em português. E aproximando-se um escriba, lhe disse: Mestre, te seguirei aonde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as respostas têm seus. As raposas têm seus convis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde recostar sua cabeça. Uhum. Significa os animais têm as suas covas onde ele dorme, as aves têm ninho nas árvores, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, né? Então, significa que não era muito rico, tinha só pequenas coisas. E vamos pensando os discípulos eram ricos ou não? Que pensa? Os discípulos. Os discípulos também não eram ricos. Sim, não eram. Somente talvez Mateo, talvez tinha um pouco de dinheiro porque ele era cobrador de imposto, Exato, exato. mas outros parece que não tinham muito dinheiro. Havia quatro que eram pescadores, Pedro, André, Tiago e João. E os Sim, pescadores também somente tinham a comida do dia, mas não, quando deixava de pescar, não tinha sim, coisas, né? Então, quando eles abandonaram a pesca, também acabou também esse tipo de recurso para eles, no tempo que seguiam Jesus. O dinheiro também era limitado. Agora, havia discípulos mulheres que sí tinham dinheiro, né? Vamos ler en Lucas 8, de 1 al 3. Lucas 8, de versículo 1 até 3. Vê-se aonde. Lucas capítulo 8, versículo 1, versículo Até 1. 3. Aconteceu, depois disso, que ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho
do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, que se chamava de Madalena, da qual saíram 7 demônios. 3. E Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Sim, uma das mulheres ali era relacionada com o governo, o marido, então, e assim havia algumas mulheres que tinham dinheiro, então eles dizem que apoiavam com seu dinheiro também. Então significa que Jesus e os discípulos pelo menos tinham a comida quando eles viajavam, e então tinha uma pequena ajuda aí com essas mulheres que parece que estavam um pouco melhor na parte de dinheiro. Agora vamos a Paulo, apóstolo Paulo. Primeiro era Saulo, não? Depois Paulo, a mesma pessoa. Qual era o Sim. ofício dele? Lembram? Ntchito ya Paulo, ntchito ya Chiamanja. Ntchito ya Chiamanja sinali yodyesa ng'ombe nkhosa. Ele está tendo outra ideia de que ele era pastor, mas não. O Paulo, ele quase no primeiro era um soldado, não é? Era um soldado do exército, posso dizer assim, antes da sua conversão. Sim. Não soldado. Ele perseguia os cristãos, mas não sendo soldado. Ok. Ele era um religioso fariseu dos judeus, da uma religião muito estricta dos judeus. Sim. E eles tinham soldados também, mas Paulo não era soldado. Eles tinham soldados do templo, pessoas Sim. que cuidavam a segurança ali no templo, mas também eles arrestavam pessoas quando era necessário ou quando era necessário lutar, mas como eles estavam debaixo do governo de Roma, romanos, então Sim. os soldados do templo não tinham toda a autoridade, sempre tinham que estar debaixo da autoridade dos soldados romanos. Os Sim. soldados judeus somente tinham pequena autoridade somente em assuntos relacionados com o templo. Sim. O ofício de Paulo era fazer tendas. Ele fabricava tendas, né? Esse era o ofício. Era a maneira de ganhar dinheiro. Ele. Então, quando ele viajava de uma cidade para outra, então ele fazia tendas, vendia, e então com isso que vivia ele. E por isso Paulo diz em vários lugares, ele diz, estas mãos, ele falava das suas mãos, estas serviram-me para mim, minhas necessidades e também para aquelas pessoas que estavam comigo. Então significa que ele conseguia mais ou menos o dinheiro necessário com o seu trabalho. Mas também, às vezes, recebia ofertas. Não muitas, mas, por exemplo, vamos ler Filipenses 4, versículo 10 a 17. Filipenses 4. 4. Filipenses 4. Apa lagu? Filipenses 4. Versículo 10 a 17.
versículo 10 até 17. Hum. Mas eu mau do kau firwa ya. Do kau. Versículo 10 até 17. Sí. Ora muito me reorganizei no Senhor por finalmente reviver e a vossa lembrança. Hoje já vos teis lembrado, mas não tenhei tido oportunidade. 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contactar-me com o que te olho. 12. Sei estar abatido. Abundância em todas as maneiras e em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fratura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. 13. Posso tantos as coisas naquele que me fortalece. 14. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha afiliação. 15. Bem sabeis tanto vós, o Filipenses, que no princípio do Evangelho, Macedonia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós. 16. Porque também a Tessalônica vez-me mandareis e necessário. 17. Não que procure dádivas, mas procuro o futuro que aumente a vós com conta. 18. Mas Ali pode parar, ahí. Sí, ahí podemos ver que la igreja de Filipenses era uma sim. igreja, dice, somente vocês me ajudaram, disse Paulo. Significa que as outras igrejas onde Paulo foi não ajudaram a ele na mesma forma como a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses diz que mais de uma vez eles mandaram dinheiro, ajudaram a Paulo quando ele tinha necessidade. Mas Paulo disse, não é que estou a pedir, mas ele disse, quero agradecer por as coisas que vocês fizeram. E também disse que ele aprendeu a viver com abundância, mas também com fome. Ele aprendeu a estar contente nas duas circunstâncias, ou a cada circunstância, né? Eh, então significa que às vezes ele estava melhor, às vezes não tanto, na parte de dinheiro,
Y también él dice que él le tentó en Tesalonicenses, dice que él le tentó no ser carga para otros cristianos, ¿no? Él le tentaba no estar a pedir mucho para no hacer aumentar a carga a los otros. Entonces, ahí tenemos a Paulo. Paulo, acho que irmão Fernando disse que Paulo era pastor. E tem razão também, porque ele também era pregador e ele foi muitas coisas. Também soldado podia ser, porque ele mesmo que não era ofício soldado, mas sim fez trabalho de soldado quando estava a procurar cristãos para meter na cadeia. Eh, e depois ele foi também pregador e mesmo que não foi pastor somente num lugar, mas às vezes ficava 1 ano, 2 anos num lugar e depois já mudava para outro lugar para continuar a ensinar a outros lugares, né? E nessas circunstâncias ele se ajudava a si próprio com o seu ofício de fazer tendas e vendia. Mas também a igreja de Filipenses foi também uma igreja que lhe ajudou. E ele ensina que o obreiro, e quando fala de obreiro, fala de pastor, pregador, essas coisas, o obreiro é digno do seu salário, né? Então ele também fala que recebam uma oferta os pastores. Mas ele próprio não recebia muito, mas ele disse, os outros sim devem receber. Eh, então, às vezes, quando um pastor não recebe, porque não precisa, porque tem um seu trabalho, tem uma maneira de viver que não precisa oferta, o problema são os pastores que vêm depois dele. Porque a igreja já está acostumado que aquele pastor vive sozinho, mas outro convém atrás que talvez não tenha a mesma forma de vida, então sofre por causa de aquele outro pastor que não recebia ofertas. Acontece muitas vezes, he visto isso. E por isso Paulo, quando ele ensinava, ele dizia, obreiro é digno do seu salário. Por quê? Porque ele não pedia, mas os outros vão precisar. Aquele que não tem ofício como ele podia precisar. Agora, nós, hoje em dia, não? O ministério, pode-se fazer um ministério sem dinheiro ou com dinheiro? Como pode-se fazer um ministério? O que pensam vocês? Pastor Daniel? Sim, Se nós, como é que pensamos? Podemos fazer um ministério sem dinheiro ou com dinheiro? sim. Para mim, a ideia, esses dias sem dinheiro para evangelizar Jesus Cristo complica muito, porque podia a pessoa precisar para sair aqui na cidade, para ir em outro sítio, então sem transporte e sem dinheiro, a evangelista fica muito difícil para a pessoa ir chegar naquele lugar aí. Então, para mim, a ideia, esses dias aqui para a pessoa evangelizar Jesus Cristo, precisa de dinheiro mesmo. Obrigado, Eugênio. Fernando, ¿qué Pastor dices? Daniel? Sí, Sim, eu também quero subsidiar na mesma palavra como disse o pastor Eugênio. Bem, sabemos que muito bem, hoje em dia, mesmo isso que nós estamos a falar, Jesus Cristo também passou nas consequências dessa natureza. Para a pessoa sair do local para ir evangelizar a palavra de Deus, requer-se criar uma condição de transporte. Requer-se criar uma condição de transporte, questão de combustível, não combustível, área logística,
Enquanto que na altura que Jesus Cristo, ele andava uma distância daqui, não sei até onde, andar a pé. Ele mesmo sem comer, mas com a fé dele que ele tinha, não precisava comer, não precisava gastar também outras coisas. Então, por essa razão, devemos estarmos a separar entre os antepassados e esse momento que nós estamos a viver. Obrigado. Tem diferença, mas Jesus também precisava comer, mesmo que seja filho de Deus, mas também tinha fome, também precisava comida. Mas sim, tem razão que não é a mesma coisa antes de que hoje, não é a mesma coisa, é verdade. Pastor Sim, Seca eu tinha uma coisa para dizer? queria subsidiar também nas ideias que os meus irmãos acabaram falando. Na verdade, hoje em dia, é muito difícil fazer um ministério sem dinheiro, reparando a nossa vida atual. Mas pode ser possível, mesmo que seja difícil, pode ser possível. Aqui os irmãos falaram muito de coisas, falaram de transporte, falaram da logística. Na verdade, eu pessoalmente, que já estou há muitos anos no ministério, eu pessoalmente provei esta vida sem dinheiro, mas ir evangelizar. Como é que podemos fazer isso? Primeiro, nós temos aquilo que Jesus disse, ide, faça com que as pessoas me conheçam. Começando aonde? Começando, Jesus dizia, em Jerusalém, não é? Sim, começando no Jerusalém, Samaria e até aos confins do mundo. Se nós formos a ver, se começamos no nosso redor, sim, as necessidades podem haver, mas não serão mais elevadas. Outra coisa, tem pessoas que saem a pé para uma longa distância. Eu vivenciei nessa verdade mesmo. Pessoas que saem de outra zona para outra zona a pé, só com a sua Bíblia, com uma mandioca lá no plástico, a caminhar dias a dias para ir chegar num local, para ir fazer o quê? Evangelizar. Então, é possível, mas é muito difícil. Reparando com a nossa realidade agora, porque agora a gente tem que pensar no transporte, pensa na logística. Eu recordo bem num dia aí que é uma das coisas que às vezes o evangelho não está indo para outra área, por causa de que zona de conforto. Quando nós pensamos muito nos lugares de conforto, começamos já a viajar. Eu sair daqui, ir lá a pé, sair daqui, ir lá sem nada. Então, aquilo já nos desmotiva. Mas é possível fazer ministério sem dinheiro, mas é difícil. Com dinheiro é mais fácil, nos motiva, nos ajuda, nós sairmos aqui, por exemplo, podemos, com transporte, a gente sai daqui, percorre uma longa distância, chega no mesmo dia, em poucos dias ele já evangeliza, regressa. É por isso que o Paulo, ele não estava a reclamar, eu percebi assim que ele não estava a reclamar, mas estava tentando explicar às pessoas que, eu não preciso, preciso sim da vossa ajuda, mas não dependo somente das vossas ajudas. O pouco que eu ganho por causa das tendas que eu faço, eu consigo alcançar almas com aquilo que eu tenho. Então, neste contexto, um pastor, na minha maneira de pensar, um pastor não pode ficar sem ter nenhuma atividade a fazer, só depender do ministério. Será muito difícil. Senão vai cair. Exato, senão pode cair na tentação. Ele vai dependendo sempre da igreja, se a igreja não lhe apoia, então já é problema.
mas um pastor, um missionário, tem que ter uma atividade, um trabalho para fazer, para lhe sustentar no caso de as igrejas não contribuírem, ele não parar. Acho que até isso eu queria subsidiar até assim. É uma boa ideia saudável. Minha esposa também, ela sempre aconselha aos pastores ou aqueles que querem estudar no ministério, dizer, não estude somente teologia, também estude alguma outra ofício para se ajudar, assim como você explicou muito bem. É muito saudável, porque senão pode haver tempos onde será muito difícil, e é verdade. Eh, eu posso acrescentar que sem dinheiro é limitado as coisas que podemos fazer, né? Você, para falar com o vizinho, evangelizar, não precisa de dinheiro, você já está aí. Então, para falar com o companheiro, não precisa de dinheiro. Mas quando quer aumentar o ministério, fazer uma coisa mais grande, ou aquilo que vocês falaram de transporte, quando estão já pensando num lugar diferente, aquilo já mesmo agora a internet, né? Você precisa de dinheiro para se conectar. Eh, então, é assim, quando faz pequenas coisas, pode fazer sem dinheiro, mas há outras coisas que precisa dinheiro. Agora, o dinheiro pode sair do próprio bolso ou pode também ser ajudado por outras pessoas, não? Agora, como fazemos para conseguir dinheiro para a nossa missão? Essa é outra pergunta. Que maneiras podemos fazer para não somente ajudar nós próprios com o nosso trabalho, que está bom, é uma parte, mas também como juntar outras pessoas para juntos fazermos força? Como podemos fazer isso? Essa pergunta aí. Vossa ideia. Como é que podemos fazer para que consigamos dinheiro para missões com outras pessoas? Uhum. Além, Primeiro, além do nosso próprio, porque sempre nós também temos que contribuir, né? A pessoa não pode esperar somente os outros contribuir, mas eu também tenho que contribuir. Mas além da seu próprio dinheiro que você ganha, além disso, como fazer para outras pessoas também ajudar, apoiar? eu também quero falar. Quero Sim. falar. Tudo bem. Ah, para pelo menos conseguirmos essa missão, de facto, pode criar um mecanismo. Tem que criar um mecanismo, pode fazer um trabalho quaisquer para pelo menos ajudar para com que você não numa tentação. Senão, quando você não faz esforço de si mesmo próprio, é normal você não conseguir evangelizar ou talvez não conseguir transmitir mensagens da igreja para os outros fazer quem saber. Era apenas uma pequena parte, apenas só que eu sei. Mas você não pode não pode dizer que nada como eu já sou, pronto, posso evangelizar assim mesmo, a maneira. É normal não conseguir. Consoante Então, hoje em dia, você eu diz, digo, deve também ter esforço pessoal, né? Cada um. sim, tem que ter esforço pessoal para poder Uhum. conseguir fazer, transmitir aquela mensagem de Deus Hum, para ler mais à frente. hum. Tinha só pequenas palavras só. Obrigado, obrigado. Além do Sim, esforço pessoal, que outra coisa podemos fazer? Outra ideia para nós envolver ou involucrar, não sei como é em português, como nós acrescentar outras pessoas para nos apoiar também. É o seguinte, também tem que orar também para Deus para poder fazer o quê? Orar Deus para pelo menos
tentar te ajudar pelo menos poucas coisas. Obrigado. No meu... Você falou um assunto muito importante. Muitas vezes, quando nós pedimos dinheiro a outros crentes, não oramos. Então, parece que nossa ajuda vem das pessoas, não de Deus. Então, ou às vezes, quando pedimos oração, mas estamos pedindo dinheiro na oração. Estamos dizendo, pedimos, irmãos, para que estejam orando, porque eu preciso de dinheiro para tal missão. Então, parece que estão pedindo oração, mas não, estamos pedindo dinheiro, né? Então, a oração é uma coisa também para cuidar o nosso coração, né? Mesmo que as pessoas nos ajudem, ou Deus talvez nos ajude de outra forma que não seja através dos crentes, mas é Deus que está a providenciar o dinheiro que nós vamos precisar, né? Esse é um assunto muito importante, a oração. Obrigado. Outra ideia? Tem outra ideia, pastor? Pastor dizia como é que nós podemos juntar o dinheiro envolvendo outras pessoas. É isso, né? A pergunta é... Yeah. Sim. Sim. Primeiro, nós temos que aprender a trabalharmos em conjunto, em equipa. As pessoas saberem que o trabalho que nós fazemos não depende de uma única pessoa. Fazendo isso primeiro, podemos motivar mais outras pessoas a se juntar com aquilo que nós pensamos. Num dia eu estava a falar aqui sobre o que é missão. Eu estava a definir em três vertentes, que podemos fazer missões nas três maneiras. Primeiro grupo orando, outro grupo indo no local do evangelho, o terceiro grupo contribuindo financeiramente, né? Então, quando nós motivamos as pessoas a perceber que este trabalho não é de pastor só, não é do evangelista, mas é de todos nós. Quando nós temos uma atividade para atuarmos, motivamos as pessoas e cada pessoa sente-se que esse trabalho é também para mim. Então, nessa motivação, podemos ajudar também, podemos juntar as nossas ofertas com outras pessoas a nos ajudarem, a ajudar o ministério a ir mais avante. Não sei se fiz perceber. Excelente, excelente. Então, motivar a outras pessoas, então, para eles também sentir que são parte através de contribuição. Mas Sim. como podemos motivar a eles? Podemos aumentar aí. Como motivamos as pessoas para eles contribuir? A motivação, eu posso começar nesta ideia. Podemos motivar a outras pessoas usando também a transparência. Obrigado. Suponhamos, sim, usando a transparência. Suponhamos, nós já podemos informar a igreja, por exemplo, no dia X, teremos uma missão no local X, então pedimos para que os irmãos possam contribuir, tal. Então, aquela contribuição levanta-se. Então, a maneira de gerir, de usar aquela oferta para aquela missão, se não for transparente, isso pode desmotivar as outras pessoas. Mas se haver uma boa transparência, por exemplo, conseguimos tanto para esta viagem e gastamos tanto, agora restou tanto. Então, aquilo pode motivar a maioria a se juntarem naquelas contribuições. Em suma, transparência.
Obrigado, obrigado. Para mim também é um assunto importante quando eu estou a receber dinheiro de alguém para uma missão, eu rapidamente eu pido uma foto daquela coisa que vai se comprar, mas também o recibo daquele que mandou, o recibo daquele que recebeu para as pessoas saber o dinheiro, onde que o dinheiro foi, né? Porque sempre o coração das pessoas sempre existe a suspeita de talvez aquele está a pedir dinheiro, mas vai ficar com ele. Eh, Então, podemos, a ver aí. Aí. Em, a pessoa pode suspeitar que talvez nós vamos ficar com o dinheiro. Não sempre existe esse pensamento das pessoas quando você pede dinheiro, está a pensar, há muito que vão pensar, agora esse dinheiro vão utilizar para missões ou vai utilizar para si próprio. Sempre existe. Então, por isso a transparência, como você disse, é muito importante as pessoas saberem exatamente onde que saiu o dinheiro, onde que chegou. Aquilo é muito útil. E uma coisa que você diz também é informar, compartilhar qual é o trabalho que você vai fazer, né? Isso é importante. Quando for as pessoas que você conhece, você somente pode falar, mas se for uma pessoa que está em outro sítio, é bom mostrar fotos. Mostrar, tirar foto com seu celular, mandar uma mensagem com foto, dizer estou aqui, estas pessoas que estou a pregar. É, é uma maneira de motivar. Quando as pessoas veem o que está acontecendo, então pode dizer, eu também quero ser parte disso. Eu também gostaria de apoiar aquilo. É por isso que eu, como estou distante de vocês, por exemplo, ou de outros lugares, eu sempre pido fotos, porque as pessoas, quando Sim. veem a foto, começam a orar, né? Por essa coisa que está a acontecer aí. E também outros, não somente orar, mas também pode decidir ajudar com dinheiro, né? Então, compartilhar. Eu posso dizer compartilhar com outros aquilo que está acontecendo. E isso também é transparência, né? Isso também é transparência. Mas também acho que você, quando diz transparência, está a falar de rendir contas, né? De dizer quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu. Isso também é uma parte muito importante, né? Muito importante. E outra coisa também, outra ideia que eu estou, acabei de ganhando aqui. Tem pessoas que eles têm coração de poder apoiar, mas as possibilidades deles não favorecem. Ok. Por exemplo, estamos a falar de mulheres viúvas, que não ganham muita coisa na vida deles. Eu penso que também criando pequenos projetos, né? Criando pequenos projetos, por exemplo, numa igreja como esse, cria-se um pequeno projeto ou de horta, por exemplo, né? Tendo uma horta, naquele projeto, a pessoa que não tem possibilidade de conseguir dinheiro dele próprio, ele pode contribuir vindo naquela atividade, fazendo aquela atividade e os benefícios que saem naquele projeto, isso faz com que a pessoa que fez a sua atividade naquele projeto se sinta que eu também contribuí, se recolhe um bueiro, vendem. Então, a pessoa que trabalhou naquela machamba, ele também se sente que, não, assim eu já contribuí. Eu acho que criando pequenos projetos também pode influenciar a maioria. E também posso acrescentar aí, quando alguém chega, uma pessoa que é muito pobre, tem uma pequena oferta, muito pouco, não devemos desprezar isso. Sim, exato. Porque Deus pode utilizar mesmo aquela pequena oferta, Deus pode utilizar para fazer grandes coisas.
Como Jesus, quando ele estava vindo aí, essa viúva, né, que deu a oferta, Jesus valorou essa oferta, né? Porque o que é importante não é somente a quantidade, mas também é o coração da pessoa que está a dar. Isso é importante também. Então, algumas pessoas dizem, não, você é muito pobre, é muito pequeno, deixa para você. E ele pensa que está a fazer bem por causa de que Ah, está a rejeitar, mas não está a fazer bem, né? Diz, não, você não pode oferecer porque você é pobre. Não, não diga isso. Todos podemos participar, mesmo que seja pouco. É, é importante. A maioria, se miramos no mundo, a maioria do trabalho de missões que se faz em todo o mundo se faz com oferta dos pobres. sim, Sí, também existem ricos que também dão oferta, existem milionários que também dão oferta, mas não é a sim. maioria do dinheiro que são dessas pessoas. A maioria das ofertas vem de pessoas pequenas que dão com muito sacrifício e tenta dar o melhor que consegue. Eh, a maioria das ofertas vem dessa forma. Então, por isso que é importante valorar isso. Isso é E muito bom. Falaste um ponto que me tocou muito, que não podemos desprezar o que a outra pessoa traz com um grande sacrifício, porque ele quando traz, ou ela quando traz aquela oferta, é a melhor oferta que ele escolheu, ele notou que epa, eu dando isso a Cristo, a Jesus, a Deus, epa, estou dando tudo, né? mm, Me faz recordar daquela viúva, né? Que muitos vinham dar suas ofertas com muito dinheiro, tiravam onde tinha muito, mas ela quando trouxe aquela moedinha ali, até as pessoas começaram já a desprezar. Ah, mas só aquilo ali só. Mas para mm, Deus era muita coisa. Era muita coisa. E Deus multiplica mesmo. O importante não é a quantidade, mas o importante é como a pessoa está dando, com qual é o coração, com qual é a vontade que ele está a dar aquela oferta. Isso me tocou muito, sim. sí. Sí, por isso quando nós estamos fazendo uma missão e recebemos oferta de uma pessoa, de outra, e aquela viúva que deu pouco, pouco, não devemos esquecer de agradecer a eles também e também reconhecer esse tipo de ajuda, Sim. valorar, porque esse também é importante. Não somente dar relatório para aquele que deu muito dinheiro, não, dar relatório também para aquele que deu pouco, Hum. porque todos são importantes. Eh, e talvez antes de fechar, já temos uma hora, mas antes de fechar, podemos mencionar uns perigos na administração de dinheiro. Quais são os perigos que você pensa que existe Os quando perigos. administramos o dinheiro da missão, não? Para fazer missões? Quais são os perigos que podemos ter na administração do dinheiro de missões? Quais são os perigos? Os perigos são muito simples. Pode você pecar na presença de Deus por causa de quê? Por causa de dinheiro. Ah, Ali parece que a sinal desligou-se. Elísio? Ah, Oh, ¿cómo está, misionario? ok, ya voltou. Fernando estava falando aí, parece que cortou-se um pouco. é verdade. Eu estava a dizer que se, por exemplo, se uma pessoa carenciada
fez, ele levou aquele dinheiro que era logo última moeda que ele tinha, depois quer ir dar ofertório e você não saber como administrar aquele dinheiro. Por cima disso, é normal você pecar-se com aquilo ali. Tirar para si próprio, diz você? Sim, você se não saber gerir aquele ofertório de uma pessoa carenciada, você gerir de uma maneira sua que você já percebe, é normal cair com grande perigo. É verdade. Então, Porque ali estamos podemos juntar com aquela palavra de transparência que falou o pastor, não? Importância. Ajá. Exatamente. Exatamente. Outra coisa também, outro perigo. Pode falar aí? Sim, eu queria acrescentar também nesse perigo, outro perigo é nós, se não administrarmos bem a oferta, temos o perigo de matarmos o ministério. Matamos o ministério porque, primeira coisa, Deus não vai abençoar, porque nós usamos mal a oferta. Segundo ponto, as pessoas vão perder confiança conosco, e por causa daquela perda de confiança, o ministério, em vez de crescer, já começa a baixar, né? E outra coisa, eu vou associar um pouco com a fama, né? Tem pessoas que procuram ser famosos, digamos, precisam ter muito dinheiro para serem famosos. Então, o perigo é o mesmo também, porque onde nós usamos mal aquelas ofertas, procurando da nossa própria fama, então aí nós caímos em tentação. Eu estava a ver o exemplo de Jesus. Jesus tinha uma boa fama, uma grande fama, mas essa fama, mesmo com tanta fama que ele tinha, ele sempre era humilde, ele sempre era transparente, nem mesmo o Paulo também, mesma coisa. Então, um dos perigos, podemos matar o ministério. Sim. Também acho que posso acrescentar uma que eu vi, é quando você pede um dinheiro para uma coisa e depois que recebeu o dinheiro aparece outra necessidade, e então você, mesmo que continua, não é para você, é para o ministério, mas é uma coisa diferente, é outro lugar. Vamos pensar, alguém deu um dinheiro para a Bíblia e você disse, nada passa, agora temos viagem missionária, vamos utilizar para a viagem. E está bom, é necessário, pode-se entender, mas você deve dar relatório àquela pessoa que deu oferta e dizer, desculpa lá, nós precisamos isto, nós esse dinheiro não podemos comprar as Bíblias por causa de que deve explicar o que aconteceu, porque também aquilo, mesmo que não seja, não é roubar, não, mas afeta a, como você falou, a confiança da pessoa, né? A Sim. confiança daquele que dá a oferta estraga-se. Então, temos que cuidar essa confiança. Mudança de plano, ou mudança de... mudar o plano, se o dinheiro era de Bíblias, você usar para outra atividade. Sim, 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 sim. ok. Sí. Y aquilo también complica cuando acontece, sí. Sí.
É verdade. Às vezes, sim, você pode ter uma boa justificação, né? Tipo, não, eu não comprei Bíblias, mas na minha casa não havia comida. Então eu tinha que ir comprar comida porque o meu filho deu a morrer. Mas não, esse dinheiro não era para a comida da sua família, era para Bíblias. Yeah. Cara. Yeah. Há muitas ofertas. Há oferta onde que a pessoa que dá a oferta diz pode utilizar naquele que é mais necessário. Então ali você está livre, mas quando a oferta diz aqui esta oferta é para isso, ali é preciso cuidar um pouco. Yeah. Sim. Sim, acho que ali já temos assuntos para falar. Não sei, Elício, tem uma palavra para compartilhar disso que estamos falando? Primeiro quero saudar a todos os irmãos, não é? Apesar que entrei um pouco tarde, porque estou mesmo aqui na igreja, então teve alguns assuntos que estava tratando aqui na igreja. Hoje temos culto, não é? O tema é muito interessante, não é? Do que estás a falar aqui. E eu gostaria que, por causa do tempo, gostaria que próxima semana revisar um pouco desse tema. É interessante, porque quando falamos de uma oferta para missões, é algo que tem ameaçado missionários de todo o canto do mundo, não é? Por falta de confiança de alguns líderes que não são fiéis naquilo que são as ofertas doados pelos aqueles que doam para um trabalho na obra de Deus, né? Isso tem colocado uma ameaça global de todos os missionários, todos apoiam que querem apoiar na obra de Deus, por falta de transparência no uso da oferta, né? No uso da oferta. E também, para comentar um pouco, na mesma oferta, nesses últimos tempos, deparamos também com as pessoas ou líderes que recebem a oferta, não é? E quando recebe a oferta, até pode usar de uma forma correta para aquilo que é preciso para se usar na obra de Deus. Mas ultimamente passam a serem somente dependentes de ofertas, que não conseguem fazer algo, não é? Que não consegue ser criativo ou que não consegue criar algum meio de como atender outras necessidades na igreja sem apenas reparar nas ofertas, não é? Nas ofertas. Isso também é um dos pontos que é preciso que muitos líderes tenham isso em conhecimento, não é? Podemos esperar ser oferta, mas nós não podemos olhar somente nas ofertas, nos concentrar apenas na oferta, sem ensinar a igreja a contribuir para o mesmo mistério, porque se não ensinamos a igreja a trabalhar, a fazer ali alguns trabalhos para a renda para a própria igreja, e aí só dependemos da oferta. Quando ali de onde saem as ofertas fecha ou cai financeiramente, a igreja também cai. Não é? A igreja cai. É a realidade que nós estamos a conseguir ver nesses últimos tempos. Existem igrejas, não é, que ultimamente já não arrancam, não vão para cima, porque apenas dependiam só de oferta, e quando a oferta não apareceu, a igreja caiu. Né? A igreja caiu. Então, eu vejo que é um tema muito importante, isso que precisa mesmo se aprendermos muito neste tema. Enquanto aguardamos a oferta, e a oferta não chega, ou a bênção não chega, então temos que também ser criativos naquilo que nós conseguimos e ensinar também a igreja, ensinar os fiéis a serem criativos, não é? A fazerem pequenas contribuições para a igreja, para as necessidades da igreja, para amanhã, quando as portas da bênção talvez cair financeiramente, passar por aquilo que se consegue através dos fiéis, não é? Dos fiéis. Então, isso também é um dos pontos, não é? É um dos pontos. Mas em termos da transparência de uso da oferta doado por missionários, de verdade, quando olhamos nesse contexto, é algo que é preciso ser feito com uma consciência muito limpa, porque aquela oferta apenas vem
é doado naquela pessoa, mas é Deus que abriu as portas, é Deus que abriu aquela janela para que existisse aquela oferta. Então, sendo o próprio Deus fazendo isso, é preciso que você faça, não é, com toda a transparência, porque Deus, ele é justo e ele quer alguém também que faz as coisas de uma forma justa. Então, quando leva uma bênção, uma doação, você usa para os fins pessoais, fora daquilo que é o propósito daquele valor ou daquela oferta, aí ultimamente facilmente as portas podem se fechar. Podem se fechar porque não é aquilo que você, por exemplo, você ora pedindo apoio, não é? Pedindo que Deus abra as portas para que venha um apoio para algum trabalho na obra de Deus. E as portas se abrem, você recebe a oferta. E, por exemplo, você compra sua bicicleta ou sua moto do uso pessoal, mas quando você estava a orar, estava a pedir para que existisse essa oferta, para que comprassem Bíblia ou alguma coisa para a igreja, mas você não fez aquilo, né? Não fez aquilo. Então, ultimamente, facilmente as portas podem se fechar e pode não existir mais essa doação, porque Deus, ele gosta das coisas transparentes, coisas justas, e sendo assim, ele também quer alguém que trabalha de uma forma justa. Então, essa é a minha contribuição, não é? Mas eu queria pedir ao missionário, por causa do tempo, entrei tarde, não é? Mas para que se repetisse esse tema no próximo, de outra vez que nós vamos ter essa reunião, porque tem muita coisa interessante aqui, tem algo muito importante nesse tema, né? Tem algo muito interessante mesmo, muito interessante, é verdade. Sim. Eu também, quando comecei a preparar também, eu vi que temos que continuar nesse tema, porque dá para acrescentarmos, porque precisamos crescer nisso, porque é uma parte Amém. do ministério que pode ajudar, mas também pode estragar. Então, Pode estragar, amém. E hoje falamos da importância do trabalho pessoal, ou seja, como o apóstolo Paulo, que ele trabalhava para se ajudar, depois também de ajuda dos irmãos, ajuda própria, e você acrescentou a criatividade também, e também os irmãos locais também para ajudar e não depender de uma coisa só. A oferta de outras igrejas também pode ser, né? Ou de outros lugares, outros países, mas não depender só de um. Muito bem, obrigado por essa contribuição. Acho que isso também é importante. Não somente esperar uma coisa. Deus pode nos ajudar, mas de onde o dinheiro vai vir pode ser diferente, né? Mas é Deus que nos ajuda, mesmo se seja com nosso trabalho, ou com a oferta dos irmãos, ou com a oferta de um amigo, ou com uma doação de outro lugar. Qualquer forma que chega a ajuda, é Deus que está a providenciar, mas temos que apoiar em Ele, não na origem da oferta. É Deus, não é a pessoa que deu o dinheiro, mas é Deus que está nos ajudar. Essa é uma boa atitude. E também a administração, sim, a transparência, sim, a cuidar a confiança daqueles doadores, tudo isso também falamos hoje, mas vamos continuando. E agora vou falar uma palavra para aqueles que vão ver esse vídeo ali no grupo. Vocês também podem dar a sua ideia debaixo desse vídeo para continuarmos a crescer nessa área. E ao próximo encontro vamos continuar também falando desse tema. Vamos fechar aqui, porque já passou a hora, mas vamos fechar orando. Não sei, posso pedir Elício para orar também a outros irmãos, parece que já a internet dele acabou. Vamos orar por todos aqueles também. Em Moçambique também há muitos que não conseguiram conectar com a internet deles. Vamos orar por eles também, que a comunhão, mesmo que seja com dificuldade, mas possamos continuar com essa comunhão. Amém. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Rei da Glória, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, nós agradecemos pelo tudo que o Senhor está fazendo, Pai, no nosso meio. Pai, através desse estudo, Rei da Glória,
Senhor, continua, Pai, nos ensinando, continua nos impactando, Pai, com este ensinamento tão abençoado em nome de Jesus. Pai, continua também a encher de mais sabedoria o missionário Daniel para que nos transmita essa sua palavra, para que continuemos a caminhar naquilo que é a sua vontade, meu Deus, Rei da Glória. Pai, também eu oro para aqueles irmãos que não conseguiram entrar, Pai, hoje devido à dificuldade da internet. Senhor, continue, Pai, fazendo a sua vontade, Pai, leve esta mensagem até a eles, meu Deus. Pai, que eles acompanhem e também aprendam alguma coisa através disso que nós estudamos no dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, também abençoa este programa para que não venha parar no meio, mas sim continue para sempre, Rei da Glória, porque a sua palavra sempre tem necessidade nas nossas vidas. A sua palavra é como água que nós necessitamos dia a dia. Assim nos faça beber sempre em nome de Jesus. Pai, também abençoa, Pai, o nosso país que está passando um momento tão difícil, Rei da Glória, mas Deus é Deus de justiça, é Deus de transparência, Pai, vai ajudando o nosso país que está passando uma calamidade política muito mesmo negativo, mas Deus é todo poderoso. Por isso eu oro, Pai, acreditando, Pai, que o Senhor fará tudo segundo a sua vontade, e eu creio que o Senhor fará mais do que eu pedi aqui, e acredito que isso irá continuar segundo a sua vontade. Por isso deixo tudo debaixo da sua graça, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Também cumprimento os irmãos daí de Quelimane. Que Deus vos abençoe e também a sua família. Amém. Obrigado, missionário. Serão entregues. Obrigado. Ok. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Tchau, missionário. Obrigado.